Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nós podemos estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos as maravilhas, os mistérios da Palavra de Deus. Mas antes disso eu quero orar com você, porque certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Pai amado, Deus bendito, glorioso, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como já é feita lá no céu. Pai, cuida das nossas necessidades, ó Deus, como o Senhor prometeu, refrigera a nossa alma, Pai, livra-nos do mal, em nome de Jesus, e abençoa essa pessoa, que essa palavra que nós estamos agora gravando, Deus, seja uma bênção, um bálsamo, Deus, para essa vida que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra no Gênesis, capítulo 22, apenas os versículos 13 e 14. Diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho Isaque. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, ou Jeová Jiré. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Aleluia! O Senhor proverá. Essa é uma das palavras mais tranquilizadoras e mais abençoadoras da Bíblia, da palavra de Deus. O Senhor proverá. Você acredita nisso? Você precisa acreditar nessa palavra, porque ela é para você. O Senhor proverá. Não importa qual seja a sua necessidade, não importa se ela é uma necessidade física, se ela é uma necessidade emocional, se ela é uma necessidade financeira, não importa se é um problema de família, Deus proverá, de alguma forma Deus proverá. As dificuldades, os problemas, as perdas, as enfermidades, essas coisas sempre existiram depois do que houve lá no Éden com os nossos pais Adão e Eva. No entanto, Deus, de uma forma surpreendente, muitas vezes até inexplicável, Ele faz com que os seus filhos, as suas filhas, tendo o que precisam ou não tendo, recebendo aquilo que pediram ou não, Ele faz com que a gente se sinta envolvidos pela sua graça de tal maneira que nós nos sentimos provisionados, providos, abençoados, amados por Ele. Eu sei, é fato que as coisas não têm sido fáceis para muita gente. Algumas têm se dado, para algumas tem sido pior do que para outras, né? Principalmente no que diz respeito às perdas que aconteceram de 2 anos e meio para cá, com toda essa história de pandemia. Muitos perderam entes queridos, outros perderam seus empregos, muita gente perdeu suas casas. Gente, desgraça, ela anda assim juntas, não é? Quantos deslizamentos a gente tem presenciado nos noticiários, gente que perdeu as suas casas, pessoas, famílias inteiras soterradas, outros perderam a sua saúde, muitos perderam nesse turbilhão de coisas a sua sanidade mental. E o que é pior, infelizmente, muitos acabaram perdendo a sua fé. E de todas as perdas, esta certamente é a mais devastadora, porque, eu explico, porque enquanto a gente tem fé, a provisão de Deus, ela chega. Pode demorar um pouquinho dentro da nossa perspectiva, porque da perspectiva de Deus, ela sempre chega na hora. Mas sem fé, a vida se torna um peso excessivo, algo de carregar o mundo nas costas que não tem condições.
Viver sem fé é o mesmo que ter que viver se escondendo da face de Deus. E isso é um castigo muito grande. Foi o que Deus disse, foi o que Caim disse para Deus, lá no Gênesis 4. Ele diz: olha, isso que o Senhor está fazendo comigo, essa situação de me colocar para fora, isso vai me tornar um errante. Aquilo que eu fiz com meu irmão, as pessoas vão querer me matar por causa daquilo que eu fiz com ele. E Deus falou: não, eu vou colocar um sinal, uma marca em você. Mas Deus, isso vai ser muito pesado para eu carregar. Viver longe de Deus é isso, é transtorno, é sofrimento. Se viver com Deus é uma coisa que traz, não é diferente na vida de ninguém que não anda com Deus. Por outro lado, a diferença está na presença de Deus, que nos consola, que nos conforta, que nos mantém lúcidos, firmes, abençoados durante qualquer provação. Mas eu não vim aqui falar de coisas para deixar você para baixo. Eu quero aqui enfatizar aquilo que Deus mandou que eu falasse para você, que está se sentindo assim, usurpado, desfalcada, dilapidada. A palavra que Deus mandou dizer para você é: o Senhor proverá. E nós estamos familiarizados com esse episódio aqui da vida de Abraão. É literalmente a história da família da fé. Abraão, Sara e Isaac, a família da fé, uma família totalmente disfuncional, igual a mim, igual a sua. Eu desconheço alguém que não tenha uma família disfuncional. Uma família cheia de intrigas, problemas sérios, mentiras, mas ainda assim a família da fé. E isso é muito reconfortante para nós. Eu até consigo respirar um pouco mais aliviado, porque normalmente a gente não consegue associar problema e fé. Essas coisas parecem ser duas coisas completamente excludentes. Se tem fé, não tem problema. Se tem problema, é porque não tem fé. Mas, na verdade, o que a gente acaba vendo é que elas andam não de mãos dadas, mas andam em paralelo. A família da fé, essa família da fé que teve que enfrentar muitos desafios, se envolveu em muitas coisas assim, não muito legais, viveu muitas frustrações. Portanto, a menos que você tenha deliberadamente abandonado a sua fé, a menos que você tenha dito não quero mais para Deus, pare de pensar que tem tanta coisa errada com o seu cristianismo e que o que faz de você uma pessoa apóstata. Não é assim. Existe muita coisa errada em nós, é verdade, mas Deus está trabalhando nisso e vai continuar trabalhando enquanto houver fé em você, enquanto houver fé em mim, enquanto houver fé em nós, porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas, como bem escreveu Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. E gente, aqui no capítulo 22 do Gênesis, no versículo 1, está escrito que Deus pôs Abraão à prova. Eu não sei se eu conseguiria passar no teste de qualidade de Deus, e aí isso ocupou muito a minha cabeça. Eu fiquei pensando e cheguei à conclusão de que a questão não é passar ou não passar no teste. A questão é que ser provado por Deus já é algo que coloca qualquer um numa posição superior aos demais. Deus não põe qualquer um à prova, só aqueles que lhe são caros, só aqueles que Ele quer aperfeiçoar, só aqueles que Ele quer prover. Passar necessidade, perder tudo, perder pessoas, passar por situações violentas, aviltantes, essas coisas sem dúvida alguma são horríveis. A gente não deve desejar para ninguém, mas elas não são necessariamente provações da parte de Deus.
Provação é quando Deus nos faz escolher entre Ele e nós mesmos. Aí, quando a gente escolhe Deus, Ele provê o que precisamos. Isaac era o filho da promessa, gerado na velhice de Abraão. Então, como a gente sabe como é que funciona isso, havia um apego por parte de Abraão e Sara com aquele menino que transcendia a normalidade. Abraão, portanto, é quem precisava saber quem ainda era o número 1 na sua vida, se Deus ou se Isaac. Então, não era Deus que precisava provar Abraão para saber se Abraão era Abraão que precisava ser provado para ver se dentro dele mesmo Deus ainda era o número 1, não é? Então, porque às vezes nos falta consciência de que estamos nos afastando de Deus, do Deus que nos salvou, justamente por causa das coisas que Ele nos dá. E Deus não tem concorrentes, mas nós nos esquecemos disso com muita facilidade. E aí a gente coloca Deus num cabo de guerra com alguma outra coisa que a gente considera importante. Eu repito, ser provado por Deus é sinal de que você está na mira de Deus, e isso é muito bom. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança, é o que diz Tiago 1, 2 e 3. Então, e quando eu estava pensando nesse ponto da mensagem, eu me lembrei de uma história, não me recordo se ela é verídica ou se é uma ilustração, mas serve aqui para o nosso propósito. O sujeito que estava participando de uma maratona e ele chega entre os últimos colocados, né, do grupo de milhares de pessoas, e uma pessoa que estava lá no final, né, ela ironizou o fato desse corredor estar chegando entre os últimos. Aí ele fala: é ruim, hein? Tá ruim, hein? Quase o último. Aí o corredor virou e disse: pelo menos eu estou entre os que correram. E você? Eu faço parte de um grupo seleto. Você não está entre eles. Gente, isso é muito importante. É melhor ser provado do que ser ignorado. Guarde isso para você. Abraão continuou confiando em Deus a despeito daquela provação. E ele teve essa tremenda oportunidade de vivenciar o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na sua vida, mas não sem ter suado frio um pouco antes. Porque nós, na nossa mentalidade, a gente quer que Deus faça um milagre em nossas vidas sem que movamos uma palha. Nós temos que participar disso de alguma forma. E qual foi a participação de Abraão nessa provisão de Deus? Abraão, mais uma vez, colocou a palavra de Deus em ação. Ele obedeceu o que Deus lhe pediu. Abraão tinha vindo de uma cultura pagã, onde se cultuava muitos deuses, então havia muitas vozes as quais ele precisava discernir para saber se era mesmo o verdadeiro Deus falando. E nós também vivemos numa cultura de sons absurdamente altos, muita gente falando, muitas vozes enchendo as nossas mentes, e nem sempre é fácil discernir a voz de Deus nesse barulhão todo. O problema é que a fé vem pelo ouvir. Portanto, aquilo que a gente ouve mais acaba nos influenciando mais, porque a fé, seja ela no que for ou em quem for, é acionada pelo ouvir. Então, quando alguém é exposto demais a outras vozes que não a de Deus, é possível que a fé que era no Deus verdadeiro seja transferida para outra pessoa ou coisa. Mas aquilo que nós queremos que aconteça, só acontece quando Deus, o Deus verdadeiro, fala. Desde o início foi assim. Desde o haja luz
foi assim. Então, quando Deus fala, o universo se transforma, começa a se mexer. Quando Deus fala, o inferno estremece, o pavor toma conta do mundo espiritual. O problema de sermos expostos a muito barulho, a muitas vozes, é que a nossa capacidade de entendimento fica comprometida. Eu, por exemplo, tenho uma certa perda de audição. Eu escuto até bem, mas eu não entendo bem. Eu não entendo bem, né? Não é uma surdez de não ouvir, é uma surdez de não entender aquele barulho que está. A palavra, ela não chega definida no meu ouvido. Então, minha audição está comprometida. Por isso é que a gente precisa entender que a fé, que vem pelo ouvir, a gente tem que estar com a nossa audição muito em dia, para a gente perceber, saber que é Deus que está falando conosco. Abraão não só entendeu o que Deus lhe pediu, como também se preparou para adorar a Deus. É aqui que a coisa começa a funcionar direito. Porque não é só um milagre, a provisão de Deus. A provisão de Deus, ela chega a partir de um movimento que Abraão faz. Porque o que Deus pediu a Abraão exigia uma certa preparação. Adorar a Deus, gente, exige uma preparação que poucos fazem. É por isso que muita gente adora a Deus, mas poucas pessoas entram na sua presença, porque elas não se preparam, elas não têm uma disposição nesse sentido. Deus diz para Abraão o seguinte: sacrifique o seu único filho para mim no Monte Moriá, é lá que eu quero. Mas Monte Moriá, Senhor, ele não fala isso seria eu falando, se eu estivesse no lugar dele. Não dá para ser mais perto, Deus? Tem umas montanhas boas por aqui, eu já estou com 130 anos quase, ou um pouco mais, um pouco menos, a coisa não está fácil não. Mas Deus não facilitou as coisas para Abraão. É lá que eu quero que você sacrifique Isaque. No terceiro dia de caminhada, é que Abraão viu o lugar ao longe, não tinha chegado lá ainda, e ainda teria que subir o monte, porque é lá que Deus quer, é lá que vai ser. E tem gente que acha difícil vir a um culto, por exemplo, depois não sabe porque o milagre não acontece, porque a provisão não veio. Mas pastor, Deus está em todo lugar, eu não preciso ir até aí, ou até outra casa de oração, não preciso. Eu vou dizer uma coisa muito sincera para você: deixa de ser cara de pau, porque você não adora a Deus aqui e também não adora a Deus aí. Poucos conseguem fazer isso sozinho, indefinidamente. Eu e você precisamos, é necessidade humana, de um lugar específico para adorar a Deus, porque senão a nossa fé, ela esfria. Eu me lembro de uma palavra do saudoso pastor presbiteriano Antônio Elias. Ele disse o seguinte: a igreja nos humilha. Falando aos pastores, isso ela nos coloca em nossos devidos lugares. Se você não tem alguém a quem prestar contas, você deixa de prestar. É exatamente isso. Sem alguém a quem prestar contas, a gente deixa de prestar. Querendo ou não, gostando ou não, nós precisamos de um lugar para adorar a Deus, e não pode ser qualquer lugar, tem que ser o lugar onde Deus quer que a gente esteja. E tem mais, e talvez você também não goste de ouvir isso. Abraão teve que deixar o que ele teve que deixar, né, para poder adorar a Deus. Ele tinha que deixar pessoas, não definitivamente, mas para aquele momento de adoração a Deus, de sacrifício, ele teve que fazer algumas coisas que nem sempre a gente quer fazer. Por exemplo, Abraão deixou Sara em casa, ela nem sabia
o que Deus havia pedido para Abraão. Então ele a deixou em casa. Depois ele deixou os 2 servos que tinham ido com ele e Isaque para o sacrifício. Ele os deixou a uma certa distância de onde ia fazer o sacrifício. Por quê? Porque todos esses, Sara e esses 2 servos, iam tentar impedir-o de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Adorar a Deus não é algo assim tão fácil quanto muita gente faz parecer. Pessoas tentam nos impedir de fazê-lo. Pessoas tentam nos afastar dos nossos objetivos com relação a Deus. E muitas vezes elas logram êxito. Porque nós nos importamos mais em agradar pessoas do que a Deus. Quantas vezes você deixou de ir a um culto para ficar ciceroneando visita na sua casa? Que a pessoa chega na hora de você sair para o culto, na hora de você tomar banho para ir para o culto. Quantas vezes isso aconteceu? Essas pessoas não estão nem aí para Deus e acabam se tornando empecilhos para a sua adoração, para a minha adoração. Agora, Abraão era um homem determinado quando se tratava de Deus. Nada nem ninguém o impediu de obedecer a Deus. E tem mais, ele, nessa jornada, ele leva consigo tudo o que é preciso, ele leva consigo o próprio fogo. Você não precisa de ninguém para acender a sua fé. Abraão não esperava que ninguém fizesse por ele o que lhe competia. Abraão trouxe o seu próprio fogo. Ele não esperava que o louvor e a adoração dos outros acendesse o fogo da sua adoração. Ele carregava consigo o próprio fogo. Quem vem preparado para a adoração traz o fogo de casa. A única expectativa é sobre como Deus vai responder ao sacrifício apresentado a ele. Fogo representa a presença de Deus. E esse fogo, segundo Levítico 6,13, não pode ser apagado em hipótese alguma. Você tem que carregá-lo por onde você for. E foi isso que Abraão fez muitos anos antes dessa lei de Levítico. O mundo é um lugar frio e carece muito do fogo do Espírito de Deus. Nós não podemos depender de ninguém para manter a chama do Espírito acesa em nós. Abraão fez isso. Um homem de cerca de 130 anos. Então não me venha com essa conversa que não dá. Um homem de 130 anos quase fez isso. E aí entra Isaque na história, porque ele for ali na intenção dele de adorar a Deus junto com o pai. E o que foi que Isaque notou? Ele percebeu que faltava algo naquela adoração, faltava o cordeiro. E eles sabiam que não há adoração sem sacrifício. Isaque então, entendendo a situação, ele percebe o que eles estavam fazendo aí, porque ele não era mais criança, era um sujeito de 25, 30 anos, e ele não se revolta, nem foge, ele se entrega voluntariamente para o sacrifício. Abraão, na idade que estava, não teria condições nem de segurá-lo à força, nem de correr atrás dele. Então, isso nos leva a crer que Isaque se entregou. Pai e filho fazem sacrifícios voluntariamente. Abraão entrega o filho, Isaque se entrega. Não é a figura de Deus, Pai e Jesus Cristo? E aqui está o que Paulo diz para nós em Romanos 12:1. Ele diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente-se como sacrifício vivo para Deus. Gente, até aqui nós vimos o que Abraão fez, o que Isaque fez, e agora eu quero terminar falando sobre o que Deus fez. O que Deus fez? Ele proveu um cordeiro para o sacrifício. Isso significa que Deus não deixa aqueles que vão até Ele na mão, aqueles que vão prestar culto a Ele na mão. Ele vai prover. O meu Deus, diz Paulo em Filipenses 4,19, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma,
todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Se você ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, Ele vai dizer para você o seguinte: meu querido, minha querida, olhe para lá, desvie o seu olhar no momento que você vai ver o cordeiro para o sacrifício. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, se você carregar consigo o seu próprio fogo, se você mantiver a chama da fé acesa na sua vida. Deus proverá, e isso não significa que numa necessidade eventual, Deus vai mexer os pauzinhos e vai fazer as coisas acontecer. Não, Deus tem a provisão já pronta, em estoque. Ela só vai vir até você, se você, ou quando você for até Ele. Quando a gente vai até Deus, Deus envia o suprimento, o Jeová Jiré, o Deus que provê. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, e Ele há de suprir por esses dias a sua necessidade, seja ela emocional, seja ela uma cura para uma doença física, seja para uma libertação de um vício, seja para um problema de família que precisa de uma solução, seja para a questão financeira, o Senhor proverá. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, com a provisão de Deus, se Ele assim nos permitir.